E aí, pessoal, vim aqui dar um relato para o grupo de fobia social e esquiva. Um relato pessoal sobre muitas vezes o que acontece com as pessoas que vivem muito sobre essa situação. No caso, a minha experiência pessoal aqui é o que eu vou relatar. A famosa timidez, aquela timidez em que você quer fazer alguma coisa e você não consegue, você quer ir lá naquela pessoa que você nunca viu, aí você sente aquela relutância, sente aquela dificuldade de conseguir, não sei, digamos, se soltar, né? Você está se prendendo àquela insegurança, não conhece aquela pessoa, não sei quem ela é, você tem aquele interesse de falar com ela, você tem aquela vontade, mas você se prende, você não sai. Aquela timidez que é o início, para mim, foi o início de tudo isso, foi a famosa timidez, né? Que a timidez era basicamente aquela insegurança. Em algumas situações eu conseguia agir, em outras situações parece que ela se tornava mais pesada, mais densa. Então foi aí que realmente, sempre no ambiente social da escola, eu fui criando várias dificuldades para mim mesmo, sem saber, né? Refém ali daqueles comportamentos de insegurança. Eu não fazia muitas amizades, eu não saía, não ia para festas, não fazia muitas atividades que naquele tempo as pessoas faziam com muita normalidade. Tanto que os meus colegas achavam que eu ficava muito tempo em casa. Então era muito complicado ver que naquele tempo já tinha iniciado. Eu tinha uns 5, 6, dos 5 anos lá pra frente eu já comecei a ter esses problemas. Então realmente é complicado. Aquela situação social em que você tem que se expor, tem que se colocar no local social, é aquela famosa, eu chamava tortura, é a famosa tortura em que você se sente, digamos, sufocado por aquilo. Então, acho que a maioria das pessoas normais que não tem esse tipo de problema devem experimentar isso em situações muito raras e deve passar com muita facilidade, mas isso também deve ser um preconceito meu. A questão é o seguinte: no caso de uma pessoa que tem esses problemas, parece que a atenção dela, no caso a minha, é muito alta. A minha atenção ao que os outros vão pensar, a minha atenção ao ambiente onde eu estou, a minha atenção ao que eu estou fazendo, a minha atenção, o meu sentido aranha de alerta está sempre ativo quando eu saio, e isso vai desgastando você, vai deixando você meio que cansado, exausto, vai deixando você sem forças para continuar fazendo aquilo repetidamente. E é o que a maioria das pessoas fazem, é uma obrigação você fazer isso. Bom, então, se você parar para pensar bem, esses comportamentos de desgaste, de estresse e com todas essas emoções desconfortáveis relacionadas ao ser social, ao estar no meio social, vai fazendo com que a pessoa crie alguns tipos de comportamento de, digamos, autodefesa, né? É o que eles chamam de esquiva. Bom, a esquiva é basicamente uma coisa normal, não é nada demais. É simplesmente você não gostar de fazer alguma coisa e você evitar aquilo. O problema é quando você faz isso muitas vezes, até que vira uma certa compulsão.
e até uma coisa que você não consegue mais controlar. O que muitas vezes reforça o porquê você está se esquivando. O que faz também com que a esquiva se mantenha, né? Continue ali agindo na sua vida, impedindo que você enfrente aquele medo. Muitas vezes o sistema de... muitas vezes a sensação de inadequação é o que faz com que a pessoa se limite a não agir, a não falar com alguém, a não dar um bom dia, uma boa tarde, ou então não fazer alguma coisa fora da sua rotina, né? Fora do controle dela, se expor um pouquinho mais, porque parece que você está incomodando, parece que você está sendo inconveniente, parece que é uma coisa muito perceptiva da pessoa. A ansiedade de errar vai aumentando mais e mais. Parece que há uma tendência a pessoas que têm essa coisa do medo social a não quererem errar tanto, não quererem chamar muita atenção, não quererem ser vistas vermelhas, coradas, ansiosas, suando muito, querer disfarçar ao máximo, querer fingir que aquilo não está acontecendo. É complicado, mas realmente a ansiedade de errar também impede que você, da mesma forma que a esquiva, que as sensações ruins, que todo aquele medo social faz você ficar privado, essa ansiedade de errar também faz. Então tudo isso pode ser que leve você, o que foi o meu caso, ao isolamento extremo, com o tempo. Se houver oportunidade, a gente vai se isolando mais e mais, e aí o quadro vai piorando e piorando. E o pior é que naquele tempo eu não sabia o que era isso, não sabia o que era a tal da ansiedade social, não sabia o que era a tal da fobia social, não sabia nem que raios de coisa era essa. Então, pra mim, eu estava meio que à deriva sem saber o que é que estava causando aquilo e perdido nas minhas próprias dificuldades de me relacionar com as pessoas e sem conseguir encontrar tanto quem me ajudasse, tanto o que poderia me ajudar e tanto também formas de conseguir me ajudar também. Os complexos que se criam, que também vem da falta do conhecimento, de saber o que é que está acontecendo, pode ser tanto complexo de inferioridade, outros complexos que a pessoa pode terminar adquirindo na vida dela por ela achar que ela é daquele jeito, que ela não é útil, que ela é feia, ou então que ela é inútil. No meu caso, eu acreditava que era inferior aos outros. Ainda tem esse pequeno problema de você achar que é inferior, que não é suficiente, que você nunca vai conseguir ser o seu melhor. Você vai ter que continuar correndo atrás de uma versão sua perfeita, mas que você nunca vai alcançar, porque ela sempre está acima do que você é agora. Então era sempre essa coisa do eu não sou o suficiente e os outros são. Eu não consigo ser o que os outros são. Era sempre uma comparação, um jogo de comparação. Isso nunca me levantava para cima, só me fazia ir mais para baixo, me isolar mais ainda. E realmente, os problemas se acumulam, as emoções muitas vezes vão se acumulando, o medo, o desejo de querer ser o que não é, de querer estar onde você não está, de querer fazer alguma coisa quando alguém te chama, de querer ir em algum lugar e você não fazer, você se privar, você ficar com medo, e aquilo vai aumentando, e uma bola de neve vai se formando e você vai sendo consumido por uma situação que parece que vai te afogando, né? O aprendizado e a tolerância vêm com o tempo. E a gente aprende que quanto mais ficar refém, quanto mais não reagir ao medo, pior ele fica. Então a gente vai, pelo menos eu fui, aprendendo que eu tinha que fazer, eu tinha que ir. E ainda assim, ainda hoje, se alguém me desse esse conselho, vai lá e mete a cara a tapa. Você tem que ir, porque é o único jeito de melhorar. Eu não gosto. Eu sei que é verdade, mas eu não aceito essa verdade. Porque realmente é um estresse, é um desconforto. É uma coisa que não dá pra explicar direito. A não ser que as outras pessoas passassem um pouco por essa situação. Aí elas entenderiam um pouco. Mas dizer que depende da pessoa, se você disser isso, a pessoa nunca vai fazer, porque ela nunca vai querer fazer. Ela prefere qualquer coisa, mas não prefere fazer aquilo. Ir a festas, estudar,
em escolas novas, conhecer pessoas novas, fazer uma amizade nova e manter aquela constância, né? Se expor, ter relações, trabalhar, tudo isso aí, rapaz, parece uma coisa normal, natural e até banal. Mas, pois é, se você tá vendo esse vídeo, acho que você não considera isso muito banal, não. Você considera isso questões meio complicadas. E em determinado momento da vida, a pessoa pode terminar tendo vários problemas psicológicos e mentais que muitas vezes ela nem sabia que poderia ter e que nem deveria ter se não fosse por essas condições de dificuldades sociais. Eu não sei exatamente por que acontece isso, se realmente a timidez foi evoluindo, se vem da genética, se vem da criação. São temas muito amplos, mas se eu fosse colocar uma culpa em alguma coisa, eu diria que qualquer situação nova, em um determinado momento da minha vida, no passado, era uma situação muito amedrontadora. Era uma situação que não havia inseguranças minhas sociais, eu não tinha nem cabeça para pensar nisso. Acho que eu não tinha nenhuma personalidade formada ainda, mas havia o medo do desconhecido, o medo daquilo que eu não entendia, não conhecia, e eu ficava me imaginando a seguinte coisa: se eu tenho que enfrentar isso, né? É a minha obrigação, se eu tenho que fazer isso, então, pois é um medo, é minha obrigação, eu tenho que ir. E aí, nessas situações sociais no passado, esse medo era meio intenso e acho que emoções intensas a gente não esquece com facilidade. Fica marcada na gente, fica muito profundo. E devido a essas percepções minhas, ou devido a essas reações minhas exageradas, eu acho que com o tempo eu fui criando comportamentos antissociais e isso também desencadeou esses problemas de insegurança social, esse medo social, essa ansiedade social que limita, que priva a pessoa de conseguir ser quem ela é, de conseguir estar com os outros, de conseguir aceitar uma crítica ou então aceitar uma rejeição, de conseguir fazer e viver a vida como ela é, os momentos bons, os momentos ruins. Então, eu não vou dizer aquele conselho tão clichê que é procure ajuda, faça isso, faça aquilo, não. Se eu fosse falar para qualquer pessoa agora, uma coisa que poderia ajudar é você conversar com alguém que você confie e explicar para ela. Se você confia e se essa pessoa entender, já é mais um aliado nessa guerra. Então, é um relato breve de uma pessoa, e o grupo que a gente participa deve estar aí na descrição, que o Gabriel vai deixar. Então, se quiser e precisar entrar, entre, ajuda muito. Lá a gente sempre se apoia. É isso aí. Então, até mais.